Tudo bem com você? Estamos aqui de volta no que nós estamos chamando podcast TVRC. Toda quinta-feira, às 23h, nós apresentaremos para você, através de uma leitura, textos que a gente considera que são importantes para a reflexão do que aconteceu no Brasil, mas principalmente o que está acontecendo no Brasil nesse momento. O texto de hoje é lá do site Outras Palavras, que tem o seguinte título: Golpe no Brasil, a conexão internacional. Vocês estão acompanhando, Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, uma perseguição brutal do todo-poderoso, por enquanto, deputado Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, a um dos parlamentares mais importantes da esquerda brasileira, o Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. E tudo começou já há bastante tempo, mas essa ação de cassação, ou tentativa de cassação do mandato popular do Glauber, começou com a reação do Glauber a um dos vários ataques do MBL ao parlamentar. A partir daí, um dos partidos da extrema-direita brasileira entrou com um pedido de cassação do mandato do Glauber. Se não me engano, o Partido Novo, que, de novo, não tem absolutamente nada. E ontem aconteceu a reunião lá na comissão de apresentação das testemunhas a favor da cassação do mandato do Glauber. E dois dos caras que foram ouvidos ontem e foram jantados pela Sâmia Bonfim, pelo Glauber Braga, pela Érica Hilton, para falar apenas esses três do PSOL, foi o Kim Kataguiri e o Costenaro, que foi o cara que foi colocado para fora com o pé na bunda lá da Câmara dos Deputados. E a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o que é o MBL, de onde isso surgiu. E nessas pesquisas nós encontramos esse texto que eu já li o título para vocês: Golpe no Brasil, a conexão internacional, lá no site Outras Palavras. Como fundações americanas financiaram grupos como o MBL. É um texto do Pedro Marim, publicado no dia 11 de maio de 2016. Vocês devem lembrar que nesse ano aconteceu a derrubada da presidenta Dilma, e a atuação do MBL já vinha acontecendo para valer desde 2013, com aqueles movimentos de rua. E é ali que esses grupos, não foi só apenas o MBL, são vários outros grupos, apareceram na vida brasileira. E ajudaram na derrubada da presidenta Dilma com um golpe de Estado que aconteceu em 2016. Então, esse texto aqui foi publicado no dia 11 de maio de 2016. Thomas Shannon, com quem Aloysio Nunes encontrou-se logo após o impeachment passar à Câmara, ex-embaixador do Brasil entre 2013 e 2016, é agora o número 3 no Departamento de Estado. O texto traz uma foto do Thomas Shannon, que foi embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, repito, entre 2013 e 2016. Então, ele participou de todo aquele processo, ele estava presente no Brasil, de todo aquele processo de rua que começa em 2013 e deságua na derrubada da Dilma. Tá? Tem a foto dele aí na capinha e está aqui na matéria. Como fundações norte-americanas financiaram grupos como o MBL, que dizem agir, entre aspas, pelo bem do Brasil, fecha aspas. Os encontros de Aloysio Nunes em Washington e a visita de Temer ao cônsul-geral dos Estados Unidos da América. Auditórios cheios, carros de som, escritórios. Organizações como o Instituto Milênio, Movimento Brasil Livre, MBL, Instituto Liberal, Instituto Ludwig von Mises e Estudantes pela Liberdade, como num passe de mágica, emergiram no cenário político brasileiro, publicando livros e realizando manifestações com enormes estruturas, treinamentos e palestras. Um processo que encontrou terreno fértil no país devido à crise mundial e à Operação Lava Jato. Apesar das tentativas de seus fundadores e por parte da imprensa em pintar os projetos
que defendem como algo, abre aspas, para o bem do Brasil, oriundo do povo brasileiro, entre aspas, e espontâneo, todas estas organizações contam com financiamento e articulação estrangeira, conforme detalhou a reportagem de Marina Amaral na Agência Pública, mostrando como uma rede de ONGs promove treinamento de lideranças, patrocina intelectuais, entre aspas, para aglutinar consensos nas redes e movimentos para incendiar as ruas. Entre as organizações presentes na América Latina e leste europeu, chama a atenção em especial a Atlas Network. Fundada em 1981 com o objetivo de, abre aspas, promover políticas econômicas do livre mercado no mundo, fecha aspas, a Atlas é um think tank que financia declaradamente as atividades da direita em mais de 90 países. Com um orçamento anual de 11,5 milhões de dólares, ela atua patrocinando a formação de quadros neoliberais. Como a legislação dos Estados Unidos da América impede que essas entidades financiem agitações políticas mundo afora, cada movimento é amparado por, abre aspas, institutos de formação, fecha aspas, que estão liberados para receber os recursos. Esse é o caso da relação do Centro de Formação Estudantes pela Liberdade, EPL, com a militância profissional do MBL, por exemplo. O orçamento do EPL deste ano saltou para 300 mil reais. Abre aspas. No primeiro ano, a gente teve mais ou menos 8 mil. O segundo foi para 20 mil reais. De 2014 para 2015, cresceu bastante. A gente recebe de outras organizações externas também, como a Atlas. A Atlas, junto com a Students for Liberty, são nossos principais doadores. No Brasil, as principais organizações doadoras são a Friedrich Naumann, que é uma organização alemã que não são autorizados a doar dinheiro, mas pagam despesas para a gente. Fecha aspas. Declarou Juliano Torres, diretor executivo da EPL. Na Ucrânia, onde em 2014 houve um golpe contra o presidente eleito Viktor Yanukovych, a Atlas financiou, por exemplo, o Centro de Liberdade Econômica Bendu-Kidiske e o Centro para Pesquisa Econômica e Social. O primeiro tem como membros o ex-presidente da Geórgia e atual governador de Odessa, Mikhail Saakashvili, além do vice-chefe da administração pós-golpe do presidente Petro Poroshenko, Alexander Daniluk. O segundo é também financiado pela Open Society Foundation, do famoso especulador e homem das revoluções coloridas, George Soros, e tem como parceiros agências governamentais ucranianas, canadenses e inglesas, além da USAID, dos Estados Unidos da América, e o Banco Mundial. Em 2014, a Atlas despejou 4,5 milhões de dólares mundo afora em uma série de organizações mais ou menos similares, segundo o formulário 990, que as organizações filantrópicas têm de entregar à Receita Federal nos Estados Unidos da América. Somente na América Latina foram alocados 984 mil dólares, equivalente a 3,9 milhões de reais, a organizações que seguem o pensamento de liberais como Milton Friedman, Hayek e Mises, e fazem oposição aos governos progressistas da região. É o caso de Sedice Libertar, da Venezuela, e de organizações como a norte-americana Human Rights Foundation, criada pelo venezuelano Thor Halvorsen, primo de Leopoldo Lopes e filho de embaixador durante o governo de Andrés Pérez, que mira, em especial, os países com governos não alinhados a Washington, Venezuela, Cuba, Rússia, e que se tornou conhecida em 2015 por criar uma campanha para lançar propaganda em território norte-coreano por meio de balões de gás. A Atlas, por sua vez, também é financiada por uma série de grandes corporações e outras fundações. Empresas como Google, a gigante do petróleo ExxonMobil, e organizações como Donors Trust, State Policy Network, criada pelo empresário e conselheiro de Ronald Reagan, Tom Roy, e a Charles G. Cook Foundation, ligada às famigeradas indústrias Koch, são alguns dos nomes que colaboraram para que a Atlas, no ano de 2014, doasse mais de 10 bilhões de dólares pelo mundo. Uma revolução colorida para o Brasil? É claro que é motivo para fazer soar os alarmes. A direita liberal cresce exponencialmente e combate, num país com 31 anos de tradição democrática, sociais no campo e nas cidades, onde um partido governou nos últimos 12 anos
com apoio maciço, manteve alianças com governos populares da região. Até a rua, historicamente monopolizada pela esquerda, foi tomada. A isso se somam outras estranhíssimas casualidades. O juiz Sérgio Moro, há pouco responsável pelas fagulhas que incendiaram o país, fez em 2009 um curso para potenciais líderes dos Estados Unidos da América, patrocinado pelo Departamento de Estado. É também notável o fato de que no processo da Lava Jato, somente empresas brasileiras tenham sido atingidas, ainda que diferentes denúncias contra companhias estrangeiras tenham sido feitas. Um dia após a aprovação do impeachment na Câmara dos Deputados, o senador Aloysio, abre aspas, quero ver ela sangrar, fecha aspas, Nunes viajou para o quartel-general do Poder Global, Washington. Por lá, conforme revelou o colunista Mark Westbrot no Huffington Post, encontrou-se com o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil e atual número 3 no escalão do Departamento de Estado, Thomas Shannon. Abre aspas. A disposição por parte de Shannon de encontrar-se com Nunes alguns dias depois da votação do impeachment envia um poderoso sinal de que Washington está com a oposição nesse empreendimento. Como sabemos disso? Muito simples. Shannon não precisava ter comparecido a esse encontro. Se ele quisesse mostrar que Washington estava neutro em relação a esse feroz e altamente polarizador conflito, ele não teria se encontrado com protagonistas notáveis de nenhum dos lados, especialmente nesse momento. Fecha aspas. Por fim, para a ansiedade dos desconfiados e o choque dos distraídos, é importante notar que os laços do senhor Michel quero jantar com Biden, Temer, manteve com seus parceiros do Norte. Em 19 de junho de 2006, por exemplo, Temer, à época presidente do PMDB, encontrou-se com o cônsul-geral dos Estados Unidos da América no Brasil, em São Paulo, e respondeu a perguntas em relação às eleições, os candidatos e seu partido. Diz o cônsul em mensagem vazada pelo Wikileaks em 2011. Abre aspas. Tratando do destino de seu próprio partido, Temer confirmou que o PMDB não terá um candidato para a presidência e não encontrará em nenhuma aliança formal com o PSDB ou PT. O PMDB continua rachado quase ao meio entre grupos pró e contra Lula. O último busca alianças com o PT e busca diversos ministérios na segunda administração de Lula. Temer, que é anti-Lula, foi altamente crítico em relação à facção pró-Lula e falou com ironia em relação a algumas das divisões e contradições internas do partido. Fecha aspas. Para o cientista político e historiador Muniz Bandeira, os alarmes dispararam há muito tempo. Abre aspas. Essas manifestações que começaram no ano passado e antes da Copa não foram espontâneas. Foram preparadas antecipadamente com elementos treinados, agitadores treinados, fecha aspas. Diz ele, que em A Segunda Guerra Fria descreve em detalhes o papel de certas ONGs e think tanks nas chamadas revoluções coloridas pelo mundo. O que é necessário no Brasil é que o governo faça como Putin, obriga o registro de todas as ONGs, o registro do dinheiro que recebem, de onde recebem e como e onde aplicam. Muniz aponta como interesses norte-americanos a prevalência do dólar como moeda global, segundo ele, ameaçada pelo BRICS e a inexistência de potências no continente. É isto que os Estados Unidos não querem, que o Brasil tenha submarino nuclear. Eles não querem uma potência na América do Sul, ainda mais ligada à China e à Rússia. E há um detalhe que o brasileiro não sabe. Há uma luta pela moeda de reserva internacional, porque o fato de que os Estados Unidos da América detêm o direito de emitir o dólar o quanto queiram e ser o dólar a moeda internacional, é aí que repousa a hegemonia dos Estados Unidos da América. E o que a China e Putin querem acabar é com isso. Daí a criação do modelo dos BRICS. Então tá aí um texto muito, muito, muito bom. Tá lá no site Outras Palavras, com o título Golpe no Brasil, a conexão internacional. Como fundações americanas financiaram grupos como o MBL do Kim Kataguiri. Assista. Aliás, ouça, né? Ouça, comente, compartilhe. Muito obrigado. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar aqui de volta com a leitura de um outro texto que possa dar uma contribuição para a nossa luta na formação, na politização, na organização da classe trabalhadora brasileira. Obrigado e até mais.